Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o governo Lula. Aqui diz que o governo teme que a aliança do Centrão para o próximo ano, em 2026, trave a sua agenda prioritária no Congresso. Aliados de Lula querem acelerar votação de proposta que isenta o imposto de renda parada na Câmara. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já avalia perfil de vice, enquanto o Centrão, ex-ministros e Michele disputam o posto. Também temos a informação em destaque que União Brasil e PP falam em desembarque, mas mantêm ministérios estatais e cargos nos estados. E ao lado temos também os editoriais em destaque nesta manhã de sábado do Folha de São Paulo. O primeiro é o texto que fala que a cruzada antivacina de Trump ameaça a saúde pública. Já o segundo editorial, mesmo com ataque dos Estados Unidos, exportações resistem. Agora, neste carrossel de imagens, a primeira fotografia é na editoria de esportes, que fala sobre o futebol americano aqui no nosso país. O NFL em Taquera tem vaias ao hino dos Estados Unidos, Neymar no camarote e torcida em festa. Já na segunda fotografia, é informando que começa hoje. Conheça 15 artistas, entre nomes jovens e já consagrados, para observar na Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. E no próximo assunto, ainda sobre esportes, esvaziado de estrelas internacionais, SP Open tem Bia Haddad em busca de primeiro título do ano. E também temos a informação que o italiano, número 1 do mundo, vence semifinal e vai enfrentar o Carlos Alcaraz na decisão do US Open. E também Koala Festival. Veja fotos dos shows do primeiro dia da edição 2025, lá no Memorial da América Latina. Agora, falando sobre política nacional, temos um destaque para o julgamento de Bolsonaro. Disposição de pastores que exaltaram Bolsonaro a abraçar ex-presidente réu é acanhada até agora. E aliados de Lula veem Eduardo como relator de fato do projeto de anistia. E o Paulo Gonet volta à zona de conforto em processo após gafes em depoimentos. E sobre infraestrutura, a mãe do túnel Santos-Guarujá, a engenheira, queria participar de projeto quando ele nem existia. E Portuguesa tem mais de 200 projetos na África, Europa e América Latina. Agora falando sobre o meio ambiente, que é um destaque também nesta manhã, sobre as cicatrizes no Pantanal. Povoado no Pantanal lida com o trauma das queimadas e luta por água e saneamento. E a comunidade atingida por incêndios em 2024 ainda sofre com a falta de estrutura hídrica. E sobre educação, grupo conservador invade faculdade na USP, que é a Universidade de São Paulo. Aluno leva mordida e militante agredido. Os manifestantes arrancaram cartazes no local afirmando serem propaganda comunista. E Mônica Bergamo escreve aqui o seguinte texto também. Desejava fazer justiça com as próprias mãos. Diz Gazola sobre morte de Daniela Pérez. Com 70 anos, o ator diz que está no melhor momento. E a mulher foi morta há 33 anos. E sobre o Festival The Town, aqui diz que o show modifica a disposição dos palcos para contornar a superlotação. Esse festival tenta superar problemas de estreia com alterações no Autódromo de Interlagos. Também temos aqui sobre tecnologia, que empresas de inteligência artificial não conseguem impedir chatbots de falar sobre suicídio. E entenda também os motivos. Agora, na seção Pare para Ler, é sobre saúde. Uma dieta com pouco sal faz tão mal quanto uma com muito sal? E nessa matéria diz que o consumo excessivo de sal está ligado à piora na saúde. E apesar disso, o sódio é essencial para manter o bom funcionamento do corpo. E nos especiais temos um destaque do Folha Estudantes,
dizendo que o simulado do Enem, elaborado por Folha e Farias Brito, já está disponível e vai até amanhã, domingo, dia 7 de setembro. E também temos a informação para os estudantes que o Enem conecta conteúdos históricos com debates atuais nas humanas. E no caderno Todas, temos um destaque para a África. Aqui diz que a guerra civil agrava a violência contra mulheres na Nigéria. Também, outra matéria, Paris quer colocar nomes de mulheres na Torre Eiffel. Agora, nos assuntos de economia deste sábado, o Folha de São Paulo nos traz aqui dois principais destaques. O primeiro, pesquisador destrincha os segredos de Warren Buffett no começo de seus investimentos. Brett Gardner se debruça sobre os primeiros 25 anos da carreira da lenda do mercado. E sobre os Estados Unidos, para a gestão Trump, qualquer empresa que se relacione a Moraes pode ser alvo de sanções. E o discurso de Lula no BRICS é elaborado para não estimular novas sanções. E na política, temos um destaque, um obituário, na verdade, morre o jornalista Adilson Laranjeira, assessor de Maluf por 3 décadas, aos 85 anos de idade. E a família do jornalista atribui a morte ao luto pela perda da esposa, com quem viveu por quase 5 décadas. E no painel Folha, o autor do Dia do Veto, o deputado, convoca protesto contra Tarcísio de Freitas. Também temos aqui mais um assunto em destaque. Deputados de colisão União-PP negociam ida a partidos de centro por entraves locais. E sobre comida, temos aqui a matéria, o que é uma verdadeira pizza italiana. A organização em Nápoles utiliza padrões rígidos para definir uma verdadeira redonda. E no Guia Folha, a peça sobre Luiz Gonzaga e show de Bento e Totó são atrações infantis neste fim de semana, lá em São Paulo. Agora nos destaques internacionais. Primeiro assunto, Trump assina decreto que pune países que fizeram detenções injustas de norte-americanos. E governos são tidos como similares aos de nações acusadas de patrocinar o terrorismo. E o próximo assunto é um texto de Igor Patrick, ao Folha de São Paulo. Cena cordial entre Xi Jinping, Putin e Narendra esconde colcha de retalhos mais frágil do que parece. Rivalidade histórica, dependência econômica e desconfiança ficam de fora da foto de família. Já no cotidiano, confundida com ex-atriz da Globo, policial conta bastidores do resgate de Rejane Schumann. Mariana Menezes diz que conseguiu contatar parentes da idosa, que estava com mendigos. Agora falando sobre facções criminosas, aqui diz que tráfico internacional alavancou o PCC, que está no setor de combustíveis há 20 anos. E esse esquema reúne alguns dos mesmos elementos de investigação realizada em 2006. Já sobre aeroportos, temos aqui o destaque que a ANAC abre processo para investigar atrasos na entrega de trem no aeroporto de Guarulhos. E o transporte deveria ter começado a circular no dia 31 de agosto, mas atrasa mais uma vez. E falando sobre saúde, o Brasil terá primeiro hospital público com inteligência artificial, ambulâncias 5G e telesaúde. E aqui diz também que a telemedicina viabiliza atendimento a detentos do sistema prisional lá de São Paulo. Agora, sobre ciência. Livro conta a origem de línguas indo-europeias, grupo do português. Arqueologia e DNA indicam que os idiomas surgiram nas estepes perto do Mar Negro. E o Folha também nos traz aqui, mais uma vez, as 5 matérias mais lidas da última semana pelo público.
Temos a primeira matéria que é para o governo Lula, dizendo que o ministro da Defesa diz estar preocupado que a fronteira do Brasil com Venezuela se transforme em uma trincheira. A próxima matéria mais lida: grupo conservador invade faculdade na USP, aluno leva mordida e militante é agredido. Também temos aqui a terceira matéria mais lida: ex-atriz da Globo é encontrada em estado de abandono e ganha comida, limpeza e ajuda. A quarta matéria mais lida pelo público aqui no Folha de São Paulo é sobre uma violência que um médico reage a assalto e mata suspeito na zona sul de São Paulo. E por último, a quinta matéria é sobre o julgamento de Bolsonaro. Pastores da onda presidente Bolsonaro não abraçam réu Bolsonaro. Agora, nos destaques da cultura, aqui do Folha, neste sábado, temos um primeiro assunto: livro de Ace Road, do Green Day, reúne boas histórias de amigo próximo dos membros da banda. Já o segundo assunto é para a inteligência artificial. Soberba, que é um filme de Orson Welles, pode ter 43 minutos de material perdido, reconstruídos por inteligência artificial. E na seção multitela, novo Missão Impossível e o Festival The Town, que saiba o que vem na TV no stream neste sábado. Já no jornal Estado de São Paulo, neste sábado, temos aqui no alto da capa 3 principais destaques para este fim de semana. O primeiro é do caderno de cultura sobre alma de violeiro. O Almir Sater faz show e fala ao Estadão. E na oportunidade, na entrevista, ele diz que é difícil fazer música que emociona. Já no caderno Bem-Estar, calistenia depende só de suas forças. Treino que dispensa peso traz benefícios. E também um assunto para o futebol. Feriado no Paraguai para comemorar vaga. A volta ao Mundial vale folga geral. Já a manchete de hoje é para o crime organizado. Aqui diz que crime passou 94 bilhões de reais por fintechs. Golpes a bancos somam 1,8 bilhão de reais. O Banco Central limita para algumas instituições de pagamento o valor de TED e PIX a R$15 mil. E o texto desta manchete nos informa que a investigação da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a GAECO, entre agosto de 2024 e agosto de 2025, aponta que 7 instituições de pagamento do país movimentaram 94 bilhões e a maior parte desses recursos em operações atípicas ou suspeitas de ligação com crime organizado, informa Marcelo Godoy. E o levantamento foi feito pelo próprio jornal Estadão, com documentos de 8 operações da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo. E, paralelamente, grupos de hackers fizeram ataques a bancos e instituições de pagamento por meio de fintechs e do uso também do PIX para furtar pelo menos 1,8 bilhão de reais. E essas ações levaram o Banco Central ontem a limitar em 15 mil o valor de TED e PIX para instituições de pagamento não autorizadas e para as que se conectam à rede do Sistema Financeiro Nacional via prestadores de serviços de tecnologia da informação. E como bem pontua o Estadão aqui na capa, 710 milhões de reais foram desviados de empresa por hackers em 29 de agosto. E ainda falando sobre economia, agora na área da guerra comercial, Trump faz ameaça à União Europeia após o bloco multar o Google em 2,95 bilhões de euros. O americano disse que deve abrir investigação no âmbito da Seção 301, que é a mesma que usou contra o Brasil. Ainda falando sobre a justiça americana, Anthropic pagará 1,5 bilhão de dólares por violação de direitos autorais para sua inteligência artificial. É o maior pagamento desse tipo nos Estados Unidos. E a justiça concluiu que as obras de escritores haviam sido obtidas de forma
ilegal. E uma nota em destaque aqui do Estadão neste sábado diz o seguinte: o Congresso contra a sociedade. Já Carlos Andreasa escreve também o seguinte: pós-Bolsonaro eleitoral na discussão da anistia. Agora, um destaque do caderno especial: todas as cores e tudo sobre a Bienal de São Paulo. Com 120 artistas, a Bienal será aberta hoje e vai refletir sobre migração, diversidade e natureza. E a obra do artista que está em destaque é do artista camaronês radicado em Berlim, o Tanka Fonta. E sobre sistema bancário, mais um destaque da economia neste sábado do Estadão. BRB desiste de recorrer de veto do Banco Central à compra do Banco Master. E cresce a possibilidade de que o Master sofra intervenção do Banco Central. E falando sobre transportes, empresa de Portugal vence o leilão para o túnel Santos-Guarujá. Mota Angel ganhou licitação para uma das obras mais complexas desde a ponte Rio-Niterói. E na política, um destaque para os atos em capitais. Aqui diz que os bolsonaristas usam 7 de setembro para tentar mostrar apoio popular à anistia. Aliados do ex-presidente acreditam que o avanço do tema na Câmara animará esses atos. E um destaque internacional. Temos aqui sobre a tensão no Caribe. Jatos da Venezuela sobrevoam um navio dos Estados Unidos, que aciona caças. E sobre o mercado de ações, perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos faz bolsa bater recorde. Também temos aqui um obituário de Silvio Tendler. O cineasta foi nome central do documentário no Brasil. Agora, na capa do Jornal Globo deste sábado, temos aqui esta imagem que está na área da economia. Obra conjunta sob divisão política. A construtora portuguesa Mota Angel venceu o leilão para construir o túnel Santos-Guarujá, que é uma obra financiada pelo governo federal e também pelo de São Paulo. E numa semana de tensão política entre Tarcísio de Freitas, empenhado na anistia de Bolsonaro, e o Planalto, Lula não foi ao evento na B3. Alckmin bateu um simbólico martelo junto do governador e Haddad fez um gesto em outro momento, como a gente consegue observar aqui nesta fotografia do momento. Agora, a manchete é para a guerra comercial. Aqui diz o seguinte: Trump ameaça retaliar a Europa com sanções após multa ao Google. Órgão da União Europeia puniu a empresa por abuso contra concorrentes em uma publicidade digital. E aliado da Big Tech e o norte-americano prometeu um revide. Em novo episódio em que ameaça usar instituições americanas contra outros países em defesa de aliados, o presidente Donald Trump prometeu retaliar a União Europeia por causa de uma multa imposta ao Google. O bloco europeu puniu a plataforma em 3 bilhões de euros por abusar de sua posição dominante e prejudicar a concorrência em publicidade digital. Trump, que é um aliado aí da Big Tech, ameaçou adotar sanções contra a Europa e abrir processos com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana, que é o mesmo expediente usado aqui contra o nosso país para pressionar contra o julgamento de Jair Bolsonaro. E o norte-americano voltou ontem a citar esse caso ao se dizer muito irritado com o Brasil. Agora, o editorial em destaque no Jornal Globo, temos aqui o seguinte: Trump incentiva a leniência com as plataformas digitais. E na área da política, temos aqui o seguinte assunto também em destaque: julgamento de trama golpista terá sessões extras a pedido de Moraes. O ministro, relator do caso no Supremo Tribunal Federal,
solicitara o acréscimo da quinta-feira para os trabalhos. E as sessões agora ocorrerão de terça a sexta da semana que vem. Também temos a informação que a próxima chamada de capa, que o governo acelera crítica à anistia e aposta em Senado, veto de Lula e Supremo Tribunal Federal como freios. Derrubar eventual veto presidencial à medida exigiria mais votos a favor da anistia no Congresso. E Lula retomará mote de traidores da pátria em cadeia de TV. Também temos mais um assunto para a economia, que o Banco Central impõe limite de até R$15 mil para Pix, feito por instituição sem licença. E essa restrição também valerá para transferências em TED. E o prazo para fintechs regularizarem a autorização foi antecipado para o próximo ano, em 2026. Agora, um outro assunto, temos mais dois destaques da editoria internacional do Jornal Globo. Nos Estados Unidos, Departamento de Defesa volta a ser de guerra. Para passar uma mensagem de força e vitória, Trump decidiu retomar a nomenclatura, usada por 150 anos e mudada após a Segunda Guerra Mundial. Já no próximo destaque, Israel destrói edifício em Gaza, apontado como uma base do Hamas. E no Rio de Janeiro, um transatlântico pela Via Dutra. Em um desafio logístico e inédito, veículo de 135 metros e 398 pneus leva um transformador de 511 toneladas de Guarulhos, em São Paulo, até Itaguaí, no Rio de Janeiro, em uma viagem prevista para 2 meses. E falando agora sobre saúde, limites do corpo. Os médicos alertam para riscos da malhação excessiva. Fadiga crônica e alterações hormonais são alguns dos efeitos das síndromes de overtraining e da deficiência energética. E aqui ao lado temos aqui um texto de Anselmo Góes ao Jornal Globo. O lendário de Cartola reabrirá no centro depois de 60 anos. Flávia Oliveira também escreve: descaramento é a palavra que define projeto de anistia. E Ana Carla Abrão também traz aqui o seu texto para a capa do Jornal Globo. A independência dos bancos centrais protege a sociedade. Também temos um destaque da coluna Capital. Alvo do tarifaço, lagosta do Brasil vai ganhar a Oceania. Também temos aqui um destaque de José Eduardo Agualusa. A extrema-direita portuguesa trava guerra com a língua. E por último, Gustavo Poli escreve também o seguinte assunto: indignação na palma da mão e aos urros nas redes. Agora sobre outro assunto, falando sobre esportes, o perfil do torcedor que faz apostas em jogos de futebol. Uma pesquisa mostra que 16,6% dos torcedores brasileiros já apostaram no esporte, com prevalência de jovens com renda entre 2 e 5 salários mínimos. E os homens são ampla maioria. E o Jornal Globo também aqui nos traz o obituário de Silvio Tendler, diretor que filmou o país. Cineasta, dirigiu documentários clássicos e é dono de recorde de público nos cinemas. E por último, um destaque, falando agora da editoria do Rio de Janeiro. TH e os milhões do tráfico. Essa foto mostra o TH Joias, como é conhecido, com 5 milhões de reais que pertencem ao Comando Vermelho, segundo a investigação da Polícia Federal. Preso na quarta-feira, o ex-deputado estadual agora é acusado de ser um dos chefes da facção, além também de agente financeiro. Agora, na capa do Correio Brasiliense deste sábado, no alto da capa temos aqui um assunto que é mais uma vez uma homenagem do jornal Correio sobre o cineasta apaixonado pelo Brasil. Morreu ontem, no Rio de Janeiro, aos 75 anos de idade,
o documentarista Silvio Tendler, que é diretor de mais de 70 filmes. Ele é considerado um biógrafo aqui do nosso país, autor, entre outros, de Os Anos JK, uma trajetória política, Django e de Glauber o filme, Labirinto Brasil. Armado de aguda consciência social, dirigiu também O Veneno Está na Mesa, que fala sobre agrotóxicos nos alimentos. E também temos o filme Saúde Tem Cura, sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele foi secretário de Cultura do Distrito Federal e era um defensor da democracia e também da utopia. Agora a manchete é uma entrevista com o Valdemar Costa Neto, que aconteceu ao Correio. E na oportunidade ele disse o seguinte: quando a anistia vier, Bolsonaro será candidato. Na semana em que teve o início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, parlamentares do PL intensificaram a articulação e a pressão para o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que garanta a anistia aos réus da tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente da República, acusado de ser o líder da trama. E o Valdemar Costa Neto, ele que é o presidente da legenda, aposta em livrar Bolsonaro da inelegibilidade com mais de 300 votos na Câmara e no Senado e lançá-la ao Planalto em 2026. Ele também disse o seguinte: não temos plano B, o nosso plano é o Bolsonaro candidato, disse o Valdemar. E o dirigente partidário também comentou a eventual entrada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na política. E ele disse que o que Bolsonaro falou para mim é que Michele seria candidata ao Senado em Brasília. E ela é uma forte candidata. E ainda falando sobre política, Lula aposta na soberania. O presidente fará um pronunciamento hoje, no rádio e na TV, em alusão ao 7 de setembro, com foco na defesa da soberania nacional, do PIX e da isenção do imposto de renda até R$ 5.000. E o petista também deve citar a pressão feita pelos Estados Unidos contra a economia brasileira e criticar os traidores da pátria, numa alusão a Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. E mais um assunto falando sobre política é sobre a sessão extra com os golpistas. A pedido de Alexandre de Moraes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal terá mais um dia, o 11 de setembro, para fechar aí o julgamento da trama golpista. E um próximo assunto: segurança tem proposta de reajustes. Aumento salarial de 24,32% para os policiais civis e de 24% para policiais militares e bombeiros está sob análise das 3 categorias das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. E os índices foram oferecidos pelo governo federal. Delegados e agentes decidiram seguir em negociação. E falando agora sobre o orçamento, temos aqui a nova divisão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A proposta do GDF para o Fundo Constitucional está no Congresso. E há mais recursos para a segurança, remanejados da educação e também da área da saúde. E sobre a legislação pode impactar o agro. Ao CB.agro, o advogado Maximiliano Tamer analisou que trechos suprimidos da lei do licenciamento criam uma insegurança jurídica e podem prejudicar o desempenho da atividade. E um próximo assunto, também na economia nacional, é informando que o Banco Central limita PIX para combater o crime organizado. O teto de operações de R$ 15.000 foi anunciado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, como uma das medidas para prevenir fraudes e o uso por facções. Muitas fintechs estão entre as empresas do setor financeiro investigadas por ligação com a facção criminosa, o PCC. Além dos limites de transferência, o Banco Central prevê prazos
para funcionamento e regras também de capital e governança. Já em Brasília, cerco a ladrões de shoppings. 5 integrantes de quadrilha que roubava joias e celulares em centros comerciais agora estão presos. E a atuação do grupo foi revelada pelo Correio Brasiliense em reportagens. E também temos aqui um assunto sobre a arte do Kendo. Mais do que esporte, a modalidade de arte marcial também é um estilo de vida. Atletas de Brasília vão disputar o campeonato lá na Argentina. E por último, temos um grande destaque para o feriado da Independência. Tudo pronto para o desfile em comemoração ao 7 de setembro, na esplanada dos ministérios. E o esquema de segurança será reforçado. A interdição da área começa às 17 horas da tarde de hoje, deste sábado. E amanhã, o acesso ao público será liberado às 6 horas da manhã. E antes de darmos continuidade com os destaques da capa, agora do Jornal Cearense O Povo, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de um Areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade agora com os destaques da capa do Jornal Cearense O Povo, temos aqui a manchete que é para a política, sobre o Congresso Nacional. Mota deve pautar anistia, mas sem benefícios para Bolsonaro. O texto, que deve ser pautado na Câmara Federal, prevê anistia apenas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, e não um perdão amplo e restrito, como defendia a oposição. E aqui temos no caderno de cidades que a Prefeitura assina a ordem de serviço das reformas dos mercados São Sebastião e do Carlito Pamplona. E para o bombardeio em Gaza, que é um assunto internacional que o jornal nos traz aqui também neste sábado de manhã. Exército israelense bombardeia prédio na cidade de Gaza em mais um dia de guerra contra o grupo islamista Hamas. E abaixo, sobre esporte, um destaque para o novo treinador. O Martim Palermo desembarcou na capital para assumir o Fortaleza, com a missão de livrar o time do rebaixamento. Na economia também, temos que a segurança é endurecida em PIX e TED para fintechs não autorizadas. E uma reportagem em destaque: entenda como a mudança na ficha limpa mexe agora com as eleições. E em cidades, o mês de agosto registra o maior número de homicídios do ano aqui no Ceará. E por último, sobre Vida e Arte, o caderno Vida e Arte do Jornal Cearense. Balé clássico impacta positivamente a rotina de mulheres com mais de 40 anos de idade. E na política do valor econômico, também temos um destaque para a trama golpista. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal só deve definir pena de Bolsonaro no último dia de julgamento. Colegiado retoma análise da ação sobre tentativa de golpe na terça-feira e o ministro Zanin marca mais 2 sessões.
Em caso de condenação, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais 7 réus da trama golpista só será definida depois da apresentação dos votos de todos os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o que apurou o jornal Valor Econômico, o colegiado definiu que cada ministro primeiro votará pela condenação ou absolvição. Só depois de todas as manifestações é que serão discutidas as dosimetrias das penas dos 8 réus se forem de fato condenados. Isso deve acontecer a partir do último dia de julgamento, que está previsto para a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro. E nessa sexta passada, o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, marcou 2 sessões extras de julgamento. Inicialmente, só haveria análise na terça-feira, dia 9, quarta, dia 10 e sexta-feira, dia 12 de setembro. Agora, haverá 2 sessões adicionais, uma que será na próxima quinta-feira, dia 11 de setembro, uma das 9 horas às 12 horas e a outra a partir das 14 horas da tarde às 19 horas da noite. E, com isso, foi cancelada a sessão do plenário do Supremo, que ocorreria na quinta-feira que vem. E ainda de acordo com as apurações do Valor Econômico, os ministros da primeira turma acharam que o calendário anterior de julgamentos estava curto e poderia apressar os votos. Alguns pediram mais tempo para que possam votar com calma. E como também nos revela que não deve haver pedido de vista durante a sessão, o que suspenderia o julgamento por até 90 dias. E havia dúvidas também sobre se o ministro Fux pediria para paralisar essa análise, o que não deve também ocorrer. E com isso, a conclusão do julgamento deve mesmo ocorrer na sexta-feira que vem, da próxima semana. E Bolsonaro integra o chamado núcleo crucial da trama golpista, que significa que é um grupo composto pelos supostos líderes dessa tentativa de golpe. E como bem relembra, além do ex-presidente, integram o núcleo crucial Walter Braga Neto, da Casa Civil e Defesa, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Anderson Torres, da Justiça. Também temos aqui o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante aí de ordens de Bolsonaro. E esse grupo foi acusado por 5 crimes: organização criminosa armada, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. E o Supremo Tribunal Federal marca, como vimos anteriormente, 2 sessões extras para julgar o Bolsonaro. E o lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça, diz Múcio sobre o julgamento de Bolsonaro. E o julgamento do ex-presidente, segundo ele, é um problema da justiça e da política. As Forças Armadas são uma coisa diferente, servem ao país, afirmou o ministro da Defesa após um almoço com Lula. E a Maria Cristina Fernandes nos traz aqui uma análise sobre essa situação ao Folha de São Paulo neste sábado. Voto longo e secreto de Moraes estenderá sessões e levará ministros a ajustes de última hora. E o voto do relator do caso pode durar de 4 horas até a sessão inteira, de 9 horas da manhã até as 19 horas da noite. E no Congresso, líder do partido PL diz a Mota que não abre mão de Bolsonaro no projeto da anistia. Defendida pelos bolsonaristas, uma anistia ampla, geral e irrestrita já foi rechaçada diversas vezes pelo presidente da Câmara. E o texto desta matéria nos informa o seguinte, que o líder do PL na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante,
discutiu com o presidente da Casa, Hugo Mota, os cenários para a votação do projeto que concede anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Ao tratarem sobre o texto, Cavalcante disse a Mota que a oposição não abre mão de uma versão que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os anistiados. Defendida pelos bolsonaristas, uma anistia ampla, geral e restrita já foi rechaçada diversas vezes pelo próprio Hugo Mota, com o argumento de que não seria possível beneficiar quem planejou assassinatos, caso do general Mário Fernandes, que admitiu ter digitalizado um roteiro no qual constavam as mortes do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E ele disse o seguinte: questão light, ele já sabe que nós não aceitamos, disse o líder do PL, referindo-se a uma proposta para anistiar apenas as pessoas que depredaram a Praça dos Três Poderes. E ele também completou, o líder do PL, dizendo o seguinte: não nos interessa que não esteja incluído o presidente Bolsonaro. E essa definição do texto, entretanto, ainda vai depender da escolha do relator, o que pode acontecer na próxima semana, ainda de acordo com o próprio parlamentar. E Mota teria dito a Cavalcante que tem alguns nomes em mente e que eles são de partidos do Centrão, mas não revelou quem seriam esses cotados. E Cavalcante também assegurou que o tema não será tratado na próxima semana, nem mesmo a votação do requerimento de urgência. O comando da Câmara autorizou votação remota para toda semana, o que na prática significa que nenhum projeto relevante será levado ao plenário. E como ainda esta matéria nos revela que o líder do PL também criticou as manifestações que vêm sendo feitas pelo presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, considerado um aliado do governo. Alcolumbre disse, no início da semana, que iria preparar um texto alternativo para a anistia e que este sim seria votado. De acordo com Cavalcante, da posição do presidente do Senado, não se espera ficar se metendo em texto, o que cabe aos relatores devidamente designados. E o Sóstenes Cavalcante disse que o primeiro erro, para mim, é o erro do presidente Alcolumbre, de falar isso. E ainda na política, Gleisi Hoffmann chama a discussão da anistia de absurda. Ela, em entrevista, também disse o seguinte, que é um absurdo só o fato de discutir a anistia quando você está no meio de um processo de julgamento, que é o caso de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E ainda temos aqui um próximo assunto, radical, ampla e intermediária. Os diferentes projetos de anistia que circulam pelo Congresso. Também temos aqui um próximo assunto sobre o túnel Santos-Guarujá. Tarcísio fala em deixar política de lado e Haddad nega a disputa por protagonismo em leilão. Lula é representado por Alckmin, que em indireta a governador e a Bolsonaro. Só diz que a obra apenas avançou porque o Porto de Santos não foi privatizado. E sobre Brasil soberano e gás, Mota anuncia a presidência e relatoria de medidas provisórias do Brasil soberano e gás do povo. O deputado Cezinha de Madureira, ele que é do partido PSD de São Paulo, será o presidente da comissão especial que irá analisar a medida provisória do Brasil soberano com medidas econômicas para atenuar os efeitos do tarifaço aplicado pelo governo dos Estados Unidos contra aqui o Brasil. E esse anúncio foi feito ontem, sexta-feira, pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, e a relatoria dessa medida provisória será exercida por um senador, que ainda será anunciado. E Mota também confirmou o nome do deputado Hugo Leal, do partido PSD, da Bahia, para a relatoria da medida provisória Gás do Povo, que amplia o acesso ao gás de cozinha pelas famílias de baixa renda. E, nesse caso,
a presidência da comissão é que fica com o Senado. Também temos aqui na próxima matéria sobre o licenciamento ambiental. Temos aqui a informação que o Congresso usa a medida provisória para retomar 100% do PL do licenciamento ambiental. E o governo reconhece dificuldades em manter os 63 vetos feitos pelo presidente Lula ao texto aprovado no mês passado. Antes mesmo de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocar uma sessão para analisar os vetos, o Congresso Nacional já tenta movimento para usar a medida provisória, que cria a licença ambiental especial, para retomar praticamente todo o texto do projeto de lei do licenciamento ambiental que havia sido aprovado pelos parlamentares no mês de julho. E, ao mesmo tempo, o governo admite dificuldades em manter esses 63 vetos feitos pelo presidente Lula no mês passado. Como aqui também revela que apenas 6 dias depois de Lula sancionar a nova lei do licenciamento, os deputados federais e senadores contrários aos vetos do Executivo encaminharam 833 emendas à medida provisória, que originalmente trata apenas da lei e possui somente 6 artigos. E trata-se de um novo tipo de licença, encapada à época pelo presidente do Senado, aliado do Palácio do Planalto, que pode acelerar o processo de licenciamento de obras consideradas estratégicas. E a estratégia dos congressistas é uma das frentes de atuação, enquanto o Alcolumbre não convoca uma sessão conjunta do Congresso para analisar esses vetos. E ainda também não há data para isso, mas há uma expectativa de que seja em 2 semanas. Derrubar os vetos de Lula é a principal intenção dos congressistas, a grande maioria ligada à chamada bancada ruralista. Eles, inclusive, já vêm cobrando de Alcolumbre que marque essa sessão. Para o deputado Pedro Lupion, ele que é do PP de Paraná, que é presidente também da Frente Parlamentar da Agropecuária, o governo não demonstra interesse em votar a MP, a medida provisória. E, por enquanto, não há sequer um relator ou presidente da comissão mista, que também ainda não foi instalada. E a medida provisória precisa ser votada em até 4 meses para não caducar. E Randolph Rodrigues diz o seguinte: estamos procurando um acordo, mas o cenário é desafiador. E o Lupion disse o seguinte em entrevista ao Valor Econômico. Ele disse que a gente vai derrubar os vetos, estamos mobilizados para isso, mas antes disso, apresentamos as emendas para chegar minimamente próximo do texto que aprovamos, do PL do licenciamento. E o Lupion, no caso, o deputado Lupion protocolou 19 emendas à medida provisória. Também ele acrescenta dizendo o seguinte, que estamos querendo forçar a análise de vetos ou a votação da medida provisória. Alguma coisa tem que acontecer. E as emendas da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, estão na mesma linha do texto do PL. Estamos aguardando o presidente Davi. Já o deputado Zé Vitor, que também integra a bancada do agronegócio no Congresso e foi o relator do PL do licenciamento na Câmara, explica que as emendas sugeridas na medida provisória contêm pequenos ajustes de texto que o regimento interno não permitia. Agora, falando sobre a fraude no INSS, a CPMI quer identificar movimentação do careca do INSS no Senado. Um dos requerimentos aprovados pede acesso às câmeras dos corredores que dão acesso aos gabinetes dos senadores. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos indevidos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, contrariou parecer da Advocacia do Senado e aprovou pedidos para identificar a movimentação do lobista
Antônio Carlos Camilo Antunes, que é mais conhecido como Careca do INSS, nas dependências lá do Congresso. E um dos requerimentos aprovados na manhã de quinta-feira, que foi dia 4 de setembro, pede acesso às câmeras dos corredores que dão acesso aos gabinetes dos senadores. E como relembra o valor econômico nesta matéria, na semana passada, o colegiado aprovou um requerimento solicitando os registros de quais gabinetes o Careca do INSS visitou lá no Senado. Essa aprovação teve apoio tanto de parlamentares aliados do governo, quanto também da oposição. E depois a Advocacia do Senado, respondendo a questionamentos do presidente da comissão, que é o senador Carlos Viana, que faz parte do partido Podemos de Minas Gerais, emitiu um parecer negando essa informação ao colegiado, impondo sigilo aos acessos. E a justificativa foi de que esses dados são de caráter pessoal e, por isso, a disponibilização deles seria inconstitucional. E os registros de entrada do investigado no prédio, por sua vez, poderiam ser enviados à comissão. Agora, pela manhã, os parlamentares aprovaram solicitações de entrada do lobista, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. E um desses requerimentos, feito por parlamentares do Partido Novo, também pede o acesso às imagens das câmeras de corredores do Senado, onde ficam os gabinetes dos parlamentares. E essa decisão contraria o parecer da Advocacia da Casa, que determinou que qualquer informação requisitada não poderia ser, de acordo com a Advocacia da Casa, capaz de revelar o acesso aos gabinetes dos membros do Poder Legislativo. E os congressistas argumentam que os corredores do Senado são bens públicos e, por isso, deveriam ser disponibilizados à população. E o requerimento registra o seguinte: ocorre que a obtenção de imagens de câmeras das áreas comuns do Senado Federal não se trata de violação à imunidade de fonte, haja vista que as áreas comuns do Senado são consideradas, por sua própria natureza, bens públicos, ainda que de uso especial. E a jornalistas, o presidente da CPMI informou que pediu para que a Polícia Legislativa tentasse localizar o Careca do INSS, uma vez que ele foi convocado para falar na comissão, mas nem ele, nem os seus advogados teriam retornado às tentativas de contato do colegiado. E aqui, temos aqui que a Polícia Legislativa foi orientada por mim para que busque diretamente nos endereços a assinatura dos que foram convocados, tanto do Careca do INSS, quanto também do senhor Maurício Camisotti, declarou o senador. Procurado, Antunes não retornou ao valor econômico. Antunes, que é esse Careca do INSS. E o colegiado também aprovou na última quinta requerimentos que pedem informações ao Sindicato dos Aposentados e Pensionistas, como forma de chegar ao irmão do presidente Lula, que é o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, que é vice-presidente do sindicato. Até o momento, Frei Chico não foi convidado ou convocado aí a falar do colegiado. E pedir anistia antes de ser julgado significa que Bolsonaro é culpado, afirma Lula, que já é um outro assunto também na política nacional em destaque. Sobre 2026, o presidente disse que não escolhe adversário e quem quiser concorrer contra ele é que deve ficar preocupado. E ainda um próximo assunto, indulto é golpismo de marcha ré, afirma Geraldo Alckmin, sobre propostas de anistia. O vice-presidente diz ser inadmissível debater um projeto para anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. E a tensão entre os Estados Unidos e Venezuela preocupa o Brasil, diz o ministro da Defesa. De acordo com José Múcio, o cancelamento da ação conjunta
que aconteceria entre os exércitos dos Estados Unidos e do Brasil, foi uma decisão por precaução. E ainda no valor econômico, extensão do seu voto leva Alexandre de Moraes a pedir sessão extra para julgamento de Bolsonaro. E o ministro é relator da ação e primeiro a votar na retomada da análise desse processo. Com a retomada do julgamento da trama golpista, prevista para terça-feira, dia 9 de setembro, a expectativa nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal é que o voto do relator Alexandre de Moraes leve pelo menos 4 horas, mas não está descartado que venha a tomar toda a sessão de terça, que vai das 9 horas da manhã às 19 horas da noite, com apenas 2 horas de intervalo. Para que o julgamento possa ser concluído na próxima semana, Moraes pediu uma sessão extra na quinta, dia 11, pela manhã e à tarde, levando a sessão plenária desse dia a ser cancelada. E Gleisi Hoffmann minimiza participação de Lira em negociação por anistia e diz que deputado integra a base do governo. Ministra destaca o trabalho do ex-presidente da Câmara na relatoria do projeto do novo imposto de renda. Também na política nacional, mais um destaque no judiciário, dizendo que Moraes pede uma sessão extra para julgamento de Bolsonaro na trama golpista. Também Alexandre de Moraes abre prazo para a PGR e defesas do Núcleo 2 da trama golpista enviarem suas alegações finais. Estão nesse grupo o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvio Ney Vasquez, ex-assessores da presidência, ex-diretores do Ministério da Justiça e o general da reserva, Mário Fernandes. E a defesa de Bolsonaro pede autorização para visitas contínuas de lideranças do PL ao ex-presidente. E estão na lista os deputados federais Altineu Cortes, Carol de Tone e Sóstenes Cavalcante, o senador Rogério Marinho e o presidente do partido do PL, Valdemar Costa Neto. E o caminho da anistia no Congresso é um labirinto. Aqui é um texto de Andréa Joubert para o Valor Econômico sobre este assunto. Ela também escreve que, se chegar ao escrutínio do STF, encontrará a maioria dos ministros que considera qualquer anistia inegociável e inconstitucional. E a próxima matéria também destaque neste sábado. Sem Lula, leilão do túnel Santos Guarujá reúne Alckmin e Tarcísio. O presidente e o governador estiveram juntos no lançamento do edital da obra, há 7 meses. Divergências sobre o projeto e a antecipação do calendário eleitoral desgastou a relação entre o presidente e o governador de São Paulo. E antes de darmos continuidade com os destaques do Valor Econômico, faremos aqui um rápido intervalo. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Dando continuidade com os destaques da política do Valor Econômico neste sábado, Tarcísio volta às redes com defesa de anistia, após articular apoio à causa em Brasília. O governador de São Paulo não fez comentários sobre as reuniões. Também temos aqui a próxima matéria, que Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ. Marluce irá ocupar a 5ª turma do STJ e Brandão a 6ª. Ambas só julgam
temas cruciais. E aqui também temos uma análise feita pela Maria Cristina Fernandes ao Valor Econômico. Ela escreve que anistia é a locomotiva em que o Centrão engatou os vagões da boiada do atraso. E nessa Maria Fumaça do retrocesso, Trump garantiu a linha e o Centrão foi engatilhando os vagões. Já no próximo assunto, aqui diz que PGR é favorável à remissão de pena de Daniel Silveira por estudo, trabalho e leitura. E na lista de livros lidos por Daniel Silveira estão Crime e Castigo, O Príncipe, A Arte da Guerra, O Processo e Capitães de Areia. E a nossa próxima matéria, Dino diz que primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar validade e benefícios de delação de Cid. A declaração ocorreu durante a sessão plenária da Corte, que julgava a aplicação imediata da perda de bens e valores relacionados aos acordos de colaboração premiada, firmados na Operação Lava Jato. Também temos aqui que Braga Neto quebra dente em prisão e pede uma autorização do Supremo Tribunal Federal para fazer exames. A solicitação do general é encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes. E o gabinete de Moraes responde a acusações de ex-assessor. Tudo regular e oficialmente nos autos. O Eduardo Tagliaferro afirmou que o relatório que embasou busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado em um grupo de WhatsApp foi fraudado. Agora, um outro assunto sobre o governo, o programa Gás do Povo está dentro do orçamento, diz Alexandre Silveira. Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. E a expectativa é que a distribuição de gás comece a ser feita no mês de novembro. Também temos aqui no próximo destaque que Lula pede mobilização de apoiadores contra a proposta de anistia. E líder do PL diz que Mota não tem mais saída a não ser pautar a anistia. E questionado sobre qual texto que seria levado a voto, Sóstenes Cavalcante afirmou que incluirá o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mota, mais uma vez sobre a anistia. Mota e Tarcísio articulam e a oposição defende uma anistia ampla. O presidente da Câmara confirma conversas com governadores de São Paulo e a versão da proposta prevê perdão a Bolsonaro e fim da inelegibilidade. E, por último, no Valor Econômico, PGR pede condenação de 7 réus do núcleo 4 da trama golpista. O grupo, que é composto por 5 militares, é acusado de articular ações de desinformação sobre as eleições e também ataques virtuais a autoridades. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Eu já gostaria de agradecer a você pela sua audiência e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. E neste momento eu também convido você para acompanhar a seguir a TV Justiça, que é um resumo das principais atividades do Judiciário Brasileiro da última semana. Acompanhe a seguir.